Fabiano estava de bom humor. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião. Terra de aluvião é a terra de cheia, é a terra de enxurrada. Ou seja, é a terra em volta de um rio, lago, córrego que você espera que vai alagar na época de chuva. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião. Alcançava as catingueiras que deviam estar submersas. Certamente só apareciam as folhas, a espuma subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam. Dentro em pouco o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata que aterrorizava a família, aterrorizara a família durante meses. A caatinga amolecera, avermelhara-se, o gado principiara a emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente, um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros. O trovão roncara perto. Na escuridão da meia-noite, rolaram nuvens cor de sangue. A ventania arrancara sucupiras e imburanas. Houvera relâmpagos em demasia, e sim a Vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando as orelhas, enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade findara de chofre. A chuva caíra. A cabeça da cheia aparecera arrastando troncos e animais mortos. Eu não sei se você já viu vídeos sobre isso, mas a cabeça da cheia é quando você tem lá um rio, um córrego qualquer, e porque choveu lá no começo do rio, de repente, em um minuto, o rio sobe de nível assim monstruosamente, né? Por isso é a cabeça da cheia, como se a enxurrada ela vem descendo o rio, né? A água tinha subido, alcançado a ladeira, estava com vontade de chegar aos juazeiros do fim do pátio. Sim, a Vitória andava amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Se isto acontecesse, a casa seria invadida. Os moradores teriam de subir o morro, viver uns dias no morro como preás. Suspira atiçando o fogo com o cabo da quenga de coco. Deus não permitiria que sucedesse tal desgraça. A casa era forte. Os esteios de aroeira estavam bem fincados no chão. No chão duro. Repare, o esteio é uma peça que serve para escorar ou segurar alguma coisa, né? Nesse caso, a fundação da casa. Se o rio chegasse ali, derrubaria apenas os torrões que formavam o enchimento das paredes de taipa. Deus protegeria a família. Lembre-se então, se você tem uma casa de taipa, como que você faz uma casa de taipa? Bom, primeiro de tudo, você faz um tipo de cruzado, né? Um tipo de estrutura, né? Então você finca estacas no chão e aí você, com algum tipo de galho, né, mais maleável, você cruza nessas estacas, né, que estão fincadas aqui no chão. Então você vai ter uma estrutura toda cruzada, né, como se fosse, sei lá, uma cadeia, né? Vamos colocar assim. Aí depois você pisa no barro e você preenche essa estrutura com o barro seca, e aí você tem uma casa de taipa, né? Então, se o rio, os esteios, né, que são essas colunas, né, não é um bom vocabulário, né, mas os esteios de aroeira estavam bem fincados no chão duro. Se o rio chegasse ali, derrubaria apenas os torrões que formavam o enchimento das paredes de taipa. Deus protegeria a família. As varas estavam bem amarradas com cipós nos esteios de aroeira.
o arcabouço da casa resistiria à fúria das águas. E quando elas baixassem, a família regressaria. Sim, viveriam todos no mato como preás, mas voltariam quando as águas baixassem, tirariam do barreiro terra para vestir o esqueleto da casa. Sim, a Vitória, esse é o que se é falado ali, né? Não conseguindo expressar tudo que o narrador está expressando. Sim, a Vitória moveu o abano com força para não ouvir o barulho do rio que se aproximava. Seria que ele estava com intenção de progredir? O abano zumbia e o rumor da enchente era um sopro que esmorecia para lá dos juazeiros. Fabiano contava façanhas. Começava moderadamente, mas excitava-se pouco a pouco e agora via os acontecimentos com exagero e otimismo. Estava convencido de que praticara feitos notáveis. Necessitava esta convicção. Algum tempo antes acontecera aquela desgraça. O soldado amarelo provocara-o na feira, dera-lhe uma surra de facão e metera-o na cadeia. Fabiano passara semanas capiongo. Capiongo quer dizer que deprimido. Macambúzio é um outro modo de dizer isso. Macambúzio. Fantasiando vinganças, vendo a criação definhar na caatinga torrada. Se a seca chegasse, ele abandonaria mulher e filhos, cozeria a facadas o soldado amarelo, depois mataria o juiz, o promotor e o delegado. Estiveram uns dias assim murcho, pensando na seca e roendo a humilhação, mas a trovoada roncara. Viera a cheia e agora as goteiras pingavam, o vento entrava pelos buracos das paredes.